Na lição de número 2, faremos agora o resumo com o título Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Então nós temos Deus, né, aqui como nosso guia, como nosso exemplo, porque Deus criou todas as nações, Deus criou todo ser humano e o projeto de Deus é trazê-los todos de volta, porque nós sabemos que o homem pecou lá no princípio e a própria Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, ou seja, Deus já sabia que o homem iria errar, né? Mas Deus deu ao homem o livre-arbítrio, porque Deus criou o homem perfeito. E aqui o textual está dizendo: quanto a mim, eis que o meu concerto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. Gênesis capítulo 17, versículo 4. Então, essa é a promessa de Deus dada a Abraão. Verdade prática: o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Então nós realizamos a obra missionária, nós precisamos levar a palavra de Deus e o amor de Deus é que nos constrange, que nos motiva. Leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, também capítulo 17, versículo 1 ao 8. E a introdução está dizendo, a nossa introdução, a palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Isso implica interação com todos os grupos étnicos da terra, com os diferentes aspectos da vida das pessoas. Então, é um desafio. Esse desafio, ele foi dado, né, primeiramente para Israel e depois ele é dado para a igreja. Então, Jesus vem através do povo de Israel e depois agora Jesus, ele deixa a sua igreja, né? Jesus, ele estabelece a sua igreja como uma plataforma missionária na face da terra para trazer luz às nações. Primeira parte aqui, a natureza missionária de Deus. A natureza missionária de Deus no chamado de Abraão, que é o item 1. A expressão sai da tua terra revela a ordem e um chamado de Deus para Abraão ir para um lugar que a princípio ele não conhecia. E isso é o que? Isso é fé. Então Abraão, ele é o nosso pai na fé. Diz assim, ó, lá em Hebreus capítulo 11, né, onde tem ali, ali fala de vários heróis da fé, e entre eles, é claro, o pai da fé, né, o nosso pai na fé, que é Abraão. Então está dizendo ali, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Então veja bem, ele saiu sem saber para onde ia. E depois também a promessa do Senhor, estabelecida aqui em Gênesis 12, 3, diz assim: a promessa do Senhor, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Jesus vem de Abraão e Jesus vem de Abraão e Jesus é o abençoador de todas as famílias da terra. Então essa é a promessa dada por Deus. Então o apóstolo Paulo escreve que essa bênção refere-se ao evangelho revelado pelo nosso Senhor Jesus Cristo e descendente legítimo, né? Ele é o descendente legítimo de Abraão. No item 2 aqui, a missão como atividade de Deus no mundo. Para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à revelação especial que o próprio Deus fez na sua palavra. Então, no capítulo 17 de Gênesis, nos mostra o Deus soberano e excelso que se relaciona com o ser humano limitado. Então, o ser humano é limitado, mas o nosso Deus, com o seu amor, né, com a expressão máxima de amor por nós, que o próprio João escreve dizendo, Deus é amor. Então, ele se relaciona com o homem e ele faz promessas a Abraão. Ele chama Abraão. Abraão tem 75 anos e quando Abraão está com 99 anos, Deus reafirma a Abraão dizendo, olha, você vai ter um filho com Sara. Abraão agora já com seus 100 anos, nasce o filho da promessa e a sua esposa Sara, que era estéril, agora com 90 anos, dá à luz a um bebê. E este bebê tem o nome de Isaque, que traduzido é riso, né? Porque todas as pessoas vendo aquela mulher naquela idade, carregando um bebezinho, amamentando, todos então automaticamente riam daquela situação, né? Ele mesmo e não outro é o maior protagonista das atividades missionárias. Então Deus é o protagonista das atividades missionárias, porque Deus quer reconciliar
todo o homem consigo mesmo. No item 3, que é da primeira parte, o nosso o modelo missionário básico de que dispomos para a igreja na atualidade não se fundamenta em figuras ilustres da história da igreja, nem em projetos contemporâneos de pessoas com feitos notáveis. Certamente que os modelos de hoje e os do passado merecem nossa atenção a fim de ampliar nossa visão missionária, principalmente na ampliação das missões transculturais. Contudo, nosso principal modelo de missões revela-se no próprio Deus, cuja natureza missionária nos é demonstrada no Antigo Testamento. Então, o próprio Deus, ele é o nosso exemplo máximo, e o próprio Deus, né, através de quando tem ali quando o ser humano ele se reúne na Torre de Babel e eles querem, né, fazer uma rebelião, chegar ao céu, né, da sua própria força. Deus ele confunde as línguas. Então ali foi cada nação, cada tribo, cada língua foi espalhada pelo mundo todo, e essa diversidade é para a glória de Deus. Cada nação tem a sua cultura, cada nação tem o seu modo de agir, mas só que há coisas na cultura das nações que são antibíblicas e que são reprováveis por Deus. Por quê? Por causa da atuação do pecado. Então, quando nós, né, na obra missionária transcultural, estivermos no campo de batalha, né, no campo ali missionário, temos que observar desta maneira para levar o genuíno evangelho do Senhor Jesus Cristo e abençoar verdadeiramente as nações que estão ao nosso redor. Parte 2, o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Então, o amor de Deus ele é o princípio fundamental da história da redenção. O que é redenção? É comprar de volta aquilo, é um resgate, é comprar de volta aquilo que já lhe pertence. O homem é de Deus, foi feito por Deus, mas o pecado separou o homem de Deus, e o próprio Deus agora vem e paga um alto preço para resgatar de volta o ser humano. No item 1, o amor de Deus. A Bíblia mostra que Deus é amor. Então a Bíblia deixa bem claro, né? Lá em João capítulo 4, que Deus é amor. No Antigo Testamento, vemos o seu amor no relacionamento com todos os homens. Também também contemplamos esse amor na escolha de Deus por Israel. Então, quando Deus chama Abraão e levanta uma nação, é para que ele colocasse um modelo de vida para as demais nações. É como se você estivesse estudando aí, né? Vamos falar de matemática e tudo. Todo mundo vai entender melhor. Então o professor de matemática ele fala assim: eu quero que vocês façam esse exercício, vai valer para a prova de amanhã. Você diz assim: professor, mas nos explique primeiro o exercício, primeiro faça um, né, mais fácil para que a gente possa entender. Então a nação de Israel, ela é o modelo. Então é como se fosse aquele exercício, Deus mostrando como que as demais nações deveriam agir. Então é Deus mostrando a sua misericórdia para com as nações. E agora o papel de Israel é feito agora pela igreja, para que a igreja demonstre ao mundo a misericórdia e o poder de Deus, para que as pessoas venham até Cristo. Não é para que elas venham à placa de igreja, não é para que elas venham até denominações, mas é que elas venham até Cristo. No item 2 aqui da segunda parte, a redenção no Antigo Testamento. Redenção significa livrar o escravo de uma escravidão, né? Com base no pagamento do preço por um redentor. Então o redentor, ele paga aquele preço pelo escravo, e o escravo agora está livre. Então nós vamos ver alguns exemplos aqui. Então no Antigo Testamento, a redenção está associada à vida familiar, social, nacional de Israel nos seguintes aspectos. Então nós vamos ver agora nós vamos observar agora quais são esses aspectos. Na letra A, nós temos aqui resgate para a libertação de um escravo. Na letra B, nós temos recuperação de um campo. Então vai lá, quando a pessoa teve que recuperar aquele campo. Por exemplo, nós temos o exemplo lá de Noemi, né? Noemi, quando ela volta para sua terra, ela traz consigo então a sua nora, e ali quando ela casa com Boaz, quando Ruth casa com Boaz, então foi resgatado todo aquele campo que eles tinham antes, todas aquelas terras foi resgatado a eles.
Na letra C aqui, resgate de um macho primogênito. Na letra D, resgate de alguém que seria condenado à morte. Por exemplo, se o boi, a pessoa é dona de um boi, ele mata uma pessoa, aquele boi mata uma pessoa, então aquela pessoa já sabia que teria a prova de que aquela pessoa já sabia que aquele boi era perigoso, então aquela pessoa também deveria morrer. Ou a família poderia pedir um resgate para em redenção da vida daquele homem. Então o redentor pagaria, né? A pessoa pagaria então por aquela vida. Além disso, a Bíblia mostra também Deus agindo de forma redentora em favor do homem. Agora vamos ver a favor do homem. Na letra A, quando Jacó invoca. Quando Jacó invoca o anjo que livrou de todo mal. Então ele diz lá, né? O anjo que me livrou de todo mal. Então, nosso Deus, ele é o redentor. Quando tem todos esses exemplos no Antigo Testamento, nós temos que observar que desde Gênesis e Apocalipse, a Bíblia só tem um norte que é Jesus, indicando que o nosso redentor. Letra B, quando Deus declara a intenção de livrar Israel da servidão do Egito, dizendo: vos resgatarei com o braço estendido. Então, Deus faz o quê? Uma redenção, um resgate, resgata eles de volta, compra eles de volta, traz eles de volta. No item 3 aqui, redenção no Novo Testamento. Vamos ver agora o exemplo que nós temos aqui através do Novo Testamento. Novo Testamento, a redenção é estritamente uma atividade divina que é realizada por meio de Jesus Cristo. Nesse caso, a remissão do pecado do pecador é assegurada com base no preço do resgate pago a Deus Pai por Jesus Cristo na sua morte de cruz. Então, a Bíblia é clara em dizer, Paulo fala ali algumas vezes, fostes comprado por bom preço, não vos façais servo dos homens, ou seja, que você não seja servo do pecado, não esteja aprisionado aos vícios, não esteja aprisionado ao pecado, mas que você tenha liberdade, porque Jesus nos comprou para a liberdade. No entanto, a experiência de redenção só estará completa e consumada na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo por ocasião da glorificação final. Então, quando que vai ser essa redenção final, né? Quando que vai ser essa redenção? Quando que essa redenção estará completa? Hoje você crê em Cristo, Ele é seu Redentor, Ele te salvou, Ele te comprou, mas quando que essa redenção estará completa? Quando a pessoa parte para a eternidade, ela está guardada no paraíso, e quando Jesus vier na sua vinda, na sua segunda vinda, né, para arrebatar a igreja, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, nós que estamos vivos seremos transformados. Então essa é a glorificação final, é a redenção final, e estaremos para sempre com o nosso Senhor. Glória a Deus e aleluia. Parte 3, visão bíblica do caráter transcultural da missão. No item 1, um Deus missionário. O Antigo Testamento revela um Deus missionário. No livro de Gênesis, Deus trata não somente, né, com uma nação específica, mas com toda a humanidade. Então, na letra A aqui, a queda do homem, lá em Gênesis. Na letra B, o dilúvio. Então, quando o homem cai, atinge quem? Toda a humanidade. No dilúvio, Deus trata com todas as etnias que tinha ali naquela época. Antes do dilúvio, na verdade, né, todos eles falavam a mesma língua, mas mesmo assim, cada um ali tinha suas famílias, né, tinha os chefes ali de suas famílias, e Deus usa quem? Deus usa Noé para levar essa palavra de redenção. Letra C, a eleição de um povo para abençoar a todas as demais nações. Após a torre de Babel, Deus chama Abraão, e através dessa família, através da família, Deus agora estabelece uma nação, Israel, para levar esta mensagem e modelo de redenção a todas as demais nações. E depois ele diz bem claro a Abraão, dizendo: e abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como que Deus vai abençoar todas as famílias da terra através de Abraão? É através do seu descendente. Quem é o descendente de Abraão que abençoou todas as famílias da terra? É o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tem 2, a escolha de Israel e sua missão. Por meio de Abraão e sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial
especial ao longo da história, para que participasse de modo especial do seu plano de redimir toda a humanidade. Ao estabelecer um relacionamento vertical e correto com Deus, Israel seria o exemplo para as demais nações. Mas nós vimos no decorrer dos tempos, né, como Israel pecava, como Israel errava, como Israel, a Bíblia diz que Israel era de dura cerviz, ou seja, não se dobrava a Deus, né, de quando em quando estava ali cometendo erros graves. Por isso Israel foi levado para o exílio da Síria. O reino do norte, né, chamado Israel, foi levado para o exílio da Síria. Da Síria, a capital ali é Samaria. Nesse exílio, a Síria colocou povos de várias nacionalidades, de várias nações ali dentro daquele território do norte. Por isso que Samaria ficou contaminada. Depois, futuramente, os judeus não se davam com os samaritanos. E enquanto Judá, que era o reino do sul, cuja capital era Jerusalém, foi levado em cativeiro para a Babilônia. E os irmãos conhecem bem a história. No item 3, a escolha da igreja. O Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz. Então a salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão, de que nele, né, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então o Senhor Deus cumpre esta promessa. Então você vê que desde Gênesis, quando o homem cai ali no pecado, cai em pecado, na desobediência, Gênesis 3:15 já deixa claro, Deus colocou ali, dizendo assim, olhou para a serpente e disse, da barriga da mulher vai nascer um que vai te pisar a cabeça, ou seja, que vai vencer todo o mal, que vai vencer as trevas, que vai vencer a malignidade. Então nosso Senhor Jesus Cristo, ele venceu as trevas, venceu toda a malignidade e nos dá capacidade para vencermos também. Glória a Deus. Conclusão, vamos para a nossa conclusão. Está dizendo, vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia, a partir de uma família. Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor. Então o amor de Deus é algo incontestável e incomparável. E há pessoas que ousam dizer, né, pastor, mas se Deus é amor, se Deus ama tanto, como é que vai lançar as pessoas no inferno? É ao contrário, através do pecado nós estamos caminhando para o inferno. E Deus deu seu Filho unigênito, né? João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então essa é a prova maior de amor. Deus não quer que nenhum homem se perca. Olha a prova aí, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém? Então o homem que não se salva, Deus não é culpado disso, porque Deus, muito pelo contrário, durante a nossa vida, Ele nos dá todas as oportunidades possíveis, tocando em nosso coração e nos chamando para a sua maravilhosa luz. Vamos para as nossas perguntas. O que o apóstolo Paulo escreve a respeito da bênção de Abraão? Ele escreve que essa bênção refere-se ao evangelho, né, revelado no Senhor Jesus Cristo. Então Deus fala para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então quem é que abençoa todas as famílias da terra? Jesus. O que é o evangelho? O evangelho é boa notícia. Qual é a boa notícia? Jesus que morreu por nós, nos resgata e nos dá a salvação. Pergunta 2, segunda lição, por que Deus é o nosso maior modelo missionário? Deus é o maior modelo missionário, Ele é o protagonista das atividades missionárias. Deus age no mundo pela graça a fim de reconciliar o ser humano consigo mesmo. Pergunta 3, o que significa redenção? Livrar o escravo de uma escravidão com base no pagamento. Não é simplesmente chegar e libertar, paga-se o preço. Então Jesus pagou o preço por nós. Pergunta 4, quando que a experiência de redenção do crente estará completa e consumada? Quando Jesus vier na sua glória e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, nós seremos transformados em corpo glorioso e estaremos para sempre com Ele. Pergunta 5, para quem Deus transferiu o ministério missionário? Então, aquilo que cabia a Israel fazer como exemplo para toda a humanidade, para as nações, hoje está a cabo da igreja, os filhos do Novo Testamento, que é a igreja de Deus. Então, que Deus abençoe você. Nós somos a igreja de Deus, nós temos que estar interligados como corpo de Cristo, fazendo a obra, abençoando e sendo abençoado. Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima aula.